com vocês? Como andam as coisas por aí? Meus queridos, mais um meio de semana que se vai, mais algumas rodadas que se vão, mais perto o Campeonato Brasileiro vai chegando, algumas definições de competições chegando e, claro, vamos sabendo quem que vai fazer parte da Copa Libertadores. Mas antes de falar aqui de como foram os primeiros jogos da pré-Libertadores, né, disputada pelas equipes do Fluminense e do América Mineiro, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva aqui no nosso canal. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece nas principais rodadas dos campeonatos aí do meio de semana, do final de semana. E você aí do Instagram que está vendo esse vídeo, também curta, comenta, compartilha com todo mundo. Se você não é inscrito na Rede Contodaro, por favor, fique à vontade, pode ir lá se inscrever rapidinho, é indolor, que aí no Instagram você vai ficar por dentro de tudo onde você pode estar assistindo, quais plataformas, o horário dos jogos, para você ficar, sabendo de tudo. Fechou, meus queridos? Seguinte, vamos falar de Copa Libertadores, vamos falar de Milionários 1, Fluminense 2. O Milionários saiu na frente com o gol de Eduardo Souza e o Fluminense virou o jogo com David Braz e Cano. Seguinte, meus queridos, o jogo foi, digamos, melhor para o Fluminense, óbvio, porque o Fluminense virou o jogo, mas não foi tão bom assim para o Fluminense. O Fluminense não conseguiu jogar tão bem quanto deveria, quanto podia, ainda mais jogando com um homem a mais durante toda aí a primeira etapa, né? Praticamente toda a primeira etapa. O próprio Eduardo Souza foi expulso no meio do primeiro tempo e jogou toda a segunda etapa com um a mais. Não conseguiu desempenhar um bom futebol. Tomou um bom sufoco do Milionários ainda, diga-se de passagem. Teve um pênalti pro Milionários que o goleirão Fábio pegou. Ronaldo deve ter se coçado nesse momento, mas o ótimo goleiro, defensor de pênaltis, defendeu mais uma cobrança na carreira. O Fluminense vai pro Rio de Janeiro com uma vantagem de um gol. Lembrando que não tem gol fora de casa, então se o Milionários ganhar o partido de volta por 1-0, automaticamente vai para prorrogação e pênaltis. Se ficar 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 para o Milionários, também vai para os pênaltis. Então, assim, vai prorrogação e pênaltis. Então, não tem mais aquele gol qualificado fora de casa, né? O que favorece um jogo mais vistoso, porque o Milionários vai ter que ir para o jogo aqui no Rio de Janeiro, a partida que vai ser disputada no São Januário. Bom, a outra partida, o outro brasileiro que estreou na pré-Libertadores foi o América, né? E estreou não só na pré, como na Libertadores de modo geral. É a primeira vez que o time mineiro participa que esse time mineiro, né, que o Coelho participa do Campeonato da Libertadores. E estreou perdendo para o Guarani do Paraguai por 1-0. O América, sim, foi uma avalanche, merecia vencer. Até acho que pode vencer o Guarani. Vai ser um jogo bem difícil lá no Paraguai? Vai. Mas o América tem muito mais time, tem muito mais qualidade para estar passando na frente, para estar vencendo e virando esse jogo. Mesma coisa do Milionários. Vencer por 2 gols diferentes, se classifica direto. Um gol leva a partida para a prorrogação e se manter o empate, pênaltis. O gol do Guarani foi marcado por Coman, bem no finzinho do jogo, os 90 minutos, fez o gol aí do Guarani. Vamos falar de Copa do Brasil também? Copa do Brasil teve jogos bem interessantes. O RT recebeu a equipe do Avaí. Assim, vamos combinar, vamos fazer um trato. Os empates, não vou falar muito de Copa do Brasil, porque assim, é classificação com base no regulamento da CBF. Então, quem empatou os jogos, o visitante classifica direto. Né? Então, não tem segundo jogo, não tem vantagem de jogar em casa nenhuma. A vantagem, praticamente, de quem vai jogar as primeiras partidas da CBF são dos times visitantes, que é um absurdo. O RT ficou no 1-1 com o Avaí. O gol do RT foi marcado pelo Cebolinha, não o Everton Cebolinha. E o Avaí pelo artilheiro Muriqui, 1-1. O RT teve as principais oportunidades para estar virando o jogo, mas não conseguiu. Na quarta-feira tivemos Salgueiro 0, Santos 3. E aqui sim o Santos jogou melhor que o Salgueiro, até que não foi muito difícil. Mas dominou o jogo, né? O Santos, mesmo jogando mal, bem mal, conseguiu aí fazer um bom placar, bom resultado em cima da equipe do Salgueiro. Os gols foram de Ângelo, Vinícius Anocelo e Rauan. Fizeram os gols aí da equipe do Peixe. O jogo, meus queridos, assim, o Santos bebeu dos seus jovens, né? Bebeu da sua base, bebeu da molecada e se deu muito bem na partida. Asa 0, Cuiabá 2, também foi outro jogo da quarta-feira. Elton e Rodriguinho fizeram os gols do Dourado. O Asa não foi tão bem, mas o Dourado também não foi tão bem, né? O Cuiabá não jogou tão bem essa partida, desejou muito, como que é, posso estar dizendo? Faltou muito futebol. O Dourado não foi aquele Dourado que a gente viu
no Campeonato Mato-Grossense, mas mesmo assim conseguiu fazer o 2-0 e classificar. Muito melhor que quem classificou com um empate debaixo do braço, né? Eu acho, pelo menos eu penso assim. Bahia de Feira 2, Curitiba 5. Juan e Kaique fizeram os gols do Bahia. Curitiba foi o Léo Gamalho 2 vezes, Robinho e Cleiton também 2 vezes fizeram os gols do Coxa. O Coxa saiu perdendo, fez o empate, fez 2-1, tomou o empate, aí deslanchou. Aí, meu amigo, foi passeio, assim, o Curitiba passou o trator. Eu acho que isso que fica o saldo. O Curitiba soube reagir muito bem. O Bahia deu muitos espaços à equipe do Coxa Branca, o que foi muito importante. O goleiro do Bahia também não estava muito firme no jogo. O segundo gol que ele tomou do Léo Gamalho, para mim, falhou no jogo. O chute não foi tão forte, foi lá de longe, a bola foi morrendo no cantinho. Claro, méritos do Léo Gamalho que chutou, mas acho que teve uma colaboração aí do goleirão do Bahia de Feira. Curitiba classificado, por enquanto todos os times da Série A classificados para a próxima fase. Não tivemos nenhum vexame nessa primeira fase. Então, spoiler do próximo jogo: Campinense 0, São Paulo 0. São Paulo classificou com o regulamento debaixo do braço. São Paulo na próxima fase, poupa tempo, não vou falar muito. São Paulo perdeu muito gol, pé muito torto na partida lá em Campina Grande. Vamos falar de Cearense. Ceará 2, Iguatu 1. Mendoza e Zé Roberto fizeram os gols do Vozão. Davi descontou para Iguatu. A partida vai ser disputada nesse sábado. Partida de volta para saber quem que avança aí para a semifinal do Campeonato Cearense. O Ceará jogou bem. Sim, bem entre aspas. Conseguiu fazer seu placar, conseguiu fazer uma boa vantagem de 1-0, de um gol, né? Vamos ver como que vai ser o jogo de volta. É uma vantagem bem curta pro futebol que a equipe tá jogando. O Ceará podia ter feito uma vantagem bem maior. Ainda de Cearense, o Fortaleza recebeu a equipe do Pacajus e mesma coisa, as mesmas coisas do Vozão. O que o futebol do Ceará, do Leão do Piauí estava apresentando, cara, era para meter 4-5 no Pacajus. O Pacajus foi muito bem no Castelão, conseguiu anular as principais oportunidades ofensivas do Fortaleza e ficou no 1-0. O Fortaleza venceu por 1-0, gol de Tite, zagueirão meteu o gol aí numa cobrança de escanteio. Então assim, meus queridos, o Pacajus tem chances de classificar, assim como o Iguatu, mas eu acho que os grandes aí vão acabar avançando para a próxima fase. Campeonato Carioca, tivemos uma partida isolada entre Botafogo e Flamengo, clássico lá no Rio. O Botafogo não entrou em campo no primeiro tempo, né? Porque o Flamengo logo fez 2 gols com Pedro e Gabriel. Aliás, o Pedro fez um belo gol com um belo passe do Arrascaeta, que jogou muito nesse jogo, assim, deu aula de como jogar futebol o Arrascaeta. Jogou muita bola, foi muito bem. E ele, óbvio, fez o terceiro gol aí, fechando a goleada do Flamengo por 3-0, mas Léo Pereira empurrou contra o próprio Patrimônio, então ficou 3-1 aí no placar. Acho que definiu muito bem como vai ser o Botafogo para o restante da temporada. Vai ainda correr sérios riscos de rebaixamento, não acho que cai, mas vai correr riscos e vai ficar ali no meio da tabela, e que tá ótimo, se tratando por um clube que está recebendo investimento nesse ano, ainda vai reformular o elenco, vai trocar algumas peças, então acho super favorável aí o Botafogo torcedor botafoguense não imaginar o time que vai subir já vai ser campeão da Série A ou de algum outro torneio. Bom, vamos falar de Goiano. Anápolis 0, Goiás 1, gol do Pedro Raul. O Goiás dominou o Anápolis do começo ao fim do jogo. 1-0 foi até muito pouco do que a equipe do Esmeraldino estava apresentando na partida. O resultado isola, né, o Goiás na liderança do grupo A. Praticamente a classificar para a próxima fase também. Vamos ver, né? O Goiás, por enquanto, está jogando muito bem no Goianão. Vem sobrando contra as equipes do Goiano. Vídeo o próprio Cuiabá, né? O Dourado estava sobrando no Mato Grossense, foi jogar a Copa do Brasil, já passou um perrenguinho. E ainda tem muito campeonato para rolar ainda pelo Dourado. O Goiás vai estrear no meio de semana agora na Copa do Brasil também, então vai dar pra gente dar uma olhada legal nessas equipes. Atlético Goianiense 1, Iporá também 1. Marlon Freitas fez o gol do Atlético e aí no finzinho o Atlético cedeu o empate com Dugaia para o Iporá. Meus queridos, o empate deixou o Iporá na Série A do Goianão. O time não briga mais contra o rebaixamento e o Dragão fica em segundo lugar. O Aparecidense, que está no grupo dele, fica em primeiro. E o Aparecidense está jogando muito bem também, o Goiano. É um dos favoritos a ser campeão junto com o Goiás. Não coloca o Atlético junto, porque vem assim, cambaleando muito das pernas o Atlético Goianiense. Claro, tem muito a melhorar e deve melhorar muito ainda, porque é uma equipe muito bem treinada, mas vem sofrendo na competição. Vamos falar de Recopa, o último jogo para a gente comentar.
Atlético Paranaense 2, Palmeiras também 2. O placar não, como posso dizer, não diz muito como foi a partida. Acho que, tecnicamente falando, faltou muito futebol. Acho que os gols foram em momentos esporádicos. Tanto os gols do Palmeiras quanto os gols do Ceará. Apesar de eu achar o Palmeiras melhor em campo do que o Atlético, mas o Atlético é muito perigoso, é uma equipe muito perigosa. Se tratando em mata-mata, se tratando em Copas eliminatórias. Tanto que as competições que venceu, não à toa, são de mata-mata. São torneios curtos de resultado dentro e fora de casa. Venceu a Copa do Brasil, venceu 2 sul-americanas e agora disputa sua segunda Recopa. Terans e Marlos, aliás, um belíssimo gol do Marlos, fizeram os gols do Furacão. Jailson fez o gol da estreia dele e Rafael Veiga, mais uma cobrança de pênalti para o Veiga, mais uma convertida, fizeram os gols do Verdão. A próxima partida é no Allianz Parque, agora no meio de semana. Vamos ver, partida em aberto. Quem vencer é campeão, não tem também gol qualificado fora de casa. Qualquer empate leva a partida para a prorrogação e depois pênaltis. Mas teremos aí muitas emoções, porque quem vencer vence o campeonato. É isso. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, o mais curto, tivemos menos jogos, então espero aí que você aproveite esse vídeo, coloque em looping infinito para você assistir aí quantas vezes você quiser. Compartilha com seu amigo, compartilha com seu pai, com seu tio, com sua prima, com seu primo, com sua tia, com a vovó, com o vovô, para todo mundo ficar por dentro do que está acontecendo nos campeonatos aí desse Brasilzão. E também da Libertadores, né? Fechou, meus queridos? Mais paz nesse mundão de meu Deus. Até mais. Tchau, tchau.